Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, que diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ao término da oração, o Senhor me levou à necessidade de expressar essa verdade, pois não adianta querermos atingir níveis de intimidade com o Senhor se não houver a compreensão do que é a oração. E não estou dizendo aquela oração que são feitas em cultos ou reuniões, não aquela que fazemos só quando achamos necessário por causa de eventos ou eventualidades, mas sim a oração que nos envolve e nos mantém ligados 24 horas no Senhor. E não é nenhuma utopia dizer isso, mas uma verdade a ser praticada. Não adianta querer ter resultados diferentes se sua vida de oração se resume a uma campanha, um culto ou a visitas. Quer ver a mudança em sua vida? Comece a praticar diariamente e todos os minutos a oração naquilo que o Senhor te ordenar, mas tudo, logicamente, em obediência. Pode ser de madrugada, pode ser pela manhã, pode ser à tarde, à noite, não importa. O que não podemos impedir é de ouvir a sua voz e obedecê-la. Charles Spurgeon, um grande pregador britânico do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou, pois, como diz a frase, a oração através da fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. A negligência na oração seca o homem interior. Nada pode substituí-la, nem mesmo a obra social. Muitos estão preocupados com a obra e concedem pouco tempo à oração. Muitos, em nossa pós-modernidade, estão com seu interior sedentos por negligenciarem a oração, aonde não conseguem ser saciados, preenchidos nem pelos seus atos corriqueiros de cristão, pois somente a oração preencherá esse vazio. Por isso, Jesus, falando sobre a persistência da oração no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, afirma no versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, somente buscando a intimidade com o Pai através da oração e não fazendo outros atos corriqueiros, vamos encontrar e ter o preenchimento da abundância de Cristo em nosso interior e não a seca. Assim estaremos bem com o nosso Criador. Devemos compreender que a oração, além de nos saciar interiormente, irá nos trazer forças para vencermos as tentações e aflições do dia a dia. Quanto que a respeito de vencermos as tentações através da oração, Jesus bem afirmou isso no Getsemane para Pedro, Tiago e João, conforme descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim devemos fazer como Jesus disse,
para não cairmos em tentação, ou seja, se nós estivermos fortalecendo dia após dia o nosso espírito através da oração, ele se tornará cada dia mais forte e assim, consequentemente, venceremos mais facilmente a nossa carne, que é fraca e é tendenciosa para nos fazer afastar da presença de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela. Quero concluir dizendo: a oração é o caminho certo para a bênção, e a oração é o maior meio de ser uma bênção para os outros. A oração é o dom de Deus para abençoar outros. Encha cada dia com orações e aproprie-se do tremendo poder que Deus lhe concedeu. Através de nossas orações, Deus pode mudar gerações, vidas, lugares e países que estão precisando do seu incondicional e infalível amor que um dia nos resgatou. Assim como Jesus, sendo o próprio Deus, nos deu um imenso exemplo de intimidade com o Pai através da oração, dentre a história encontramos diversos homens que seguiram o seu exemplo. Um deles foi Tiago, o próprio irmão de Jesus, e disse os relatos que quando ele morreu, o seu corpo foi preparado para o sepultamento. Descobriram que os seus joelhos estavam calejados devido às horas em que ficava ajoelhado, de tal modo que quase pareciam os joelhos de um camelo. Ele tornou-se conhecido como joelhos de camelo. Portanto, compreenda aquilo que o Senhor entregou em sua vida. Ore para ter intimidade, ore para apresentar sua adoração, ore para ser grato, ore para manifestar o poder de Deus. Ore para interceder por aqueles que necessitam. Ore para que tudo o que fizer seja para a glória do Senhor. A oração transforma ambientes e faz com que a presença de Deus seja estabelecido e manifesto. Crie um ambiente de glória ao seu redor. Ore. E quando estiver sem fazer nada, ore. E quando estiver fazendo alguma coisa, ore. Fazendo assim, a palavra que já foi liberada sobre a sua vida se manifestará e virá à existência. Compreenda que a oração nos fortalece e nos faz ser cheios da presença, ou seja, faz termos a compreensão que o Espírito Santo habita em nós, portanto, não estamos sozinhos. Creia que o Senhor te deu esse entendimento e faça conforme Ele te ordenou. Só um adendo para alguns que não compreenderam ainda: não é insônia, não é, entendeu? É o Espírito Santo te acordando para você orar, ter um relacionamento com o Senhor e entender o que deve fazer. A oração te levará a ter discernimento do que falar, quando falar e como falar, do que pensar e como processar esse pensamento, e te levará a sentir e receber a palavra revelada e a unção que vem do Senhor em sua vida. E como está descrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Ore pela saúde e veja a cura se manifestar. Ore pela libertação e ela se manifestará. Ore pela salvação e acontecerá. Ore pela provisão e ela virá. Ore pelas pessoas e suas necessidades serão supridas. Ore e quando estiver cansado, ore e o renovo do Senhor virá sobre a sua vida. Que o peso da glória do Senhor seja sobre a sua vida em mais esse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, por este fôlego de vida. Graças te damos por esse dia. Graças te damos pelo Senhor nos mostrar e revelar o seu querer, a sua graça e a sua glória. Somos gratos a ti, Pai. Colocamos cada um dos teus filhos agora, Pai, que estão ouvindo, Senhor, diante da tua presença, todas as suas necessidades e tudo aquilo que eles estão passando, e que sua mão poderosa esteja sobre a vida deles, curando, sarando, libertando e livrando-os de todo o mal. Que o seu reino venha e seja estabelecido em graça, em glória e em poder. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes, libere, Pai, a abundância destes dias para que eles vejam e vivam tudo que o Senhor preparou para eles. Que seja conforme o seu querer, conforme a sua vontade, e que nada atrapalhe aquilo que o Senhor iniciou na vida deles. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem nos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.